dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia ao pessoal do chat. Hoje falaremos sobre a importância da responsabilidade social das empresas no mundo moderno, tá? Que é um tema bastante atual, bastante relevante e que tem tomado grande parte do tempo dos executivos, corpo diretivo, profissionais de RH, profissionais do corpo jurídico das empresas, desde as pequenas até as grandes multinacionais, né? E esse nosso treinamento, ele visa trazer a cada um de vocês um maior entendimento sobre a importância da responsabilidade social da empresa nas relações de emprego, né? Inclusive para fins de mitigação e, em determinados casos, até mesmo redução, eliminação de riscos, tanto na esfera trabalhista, quanto na esfera civil e na tributária. Tá? Nós traçamos um paralelo, até para facilitar o entendimento de vocês, entre as responsabilidades inerentes ao poder público e aquelas destinadas à iniciativa privada, sempre com vistas à observância, ao respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Que é um princípio trazido na Constituição Federal de 1988. Eu não vou seguir todas as lâminas, eu não vou ficar simplesmente lendo, vou fazer algumas interações ao que está escrito e outras que não estão presentes nas lâminas, mas, enfim, o pessoal da Becasa vai disponibilizar a todos os participantes, tanto presentes quanto no chat, as nossas apresentações, né? Eu vou fazer a apresentação na parte voltada às questões relacionadas ao direito do trabalho, ao direito civil, né? E o Dr. Guilherme Martins vai falar mais das questões inerentes à parte tributária, tá? Então, aqui no campo introdutório, né, a responsabilidade social nas relações de emprego, ela ganhou uma significativa importância e relevância com as alterações socioeconômicas e jurídicas decorrentes da realidade mundial atual e moderna, né? Então, com a globalização da economia e a evolução das relações humanas, né, as empresas acabaram criando uma conscientização sobre a importância em se propiciar ao trabalhador e aos seus parceiros fornecedores, né, um ambiente laboral ou comercial digno, salutar, né? Então, o que fizeram as companhias, em sua grande maioria? Passaram a desenvolver políticas voltadas e direcionadas ao cumprimento da responsabilidade social, tá? Não só políticas internas, mas também políticas externas, inclusive com a criação de novos departamentos dentro de suas corporações. O principal, na minha concepção, departamento que surgiu em decorrência da relevância e importância dessa responsabilidade social é o departamento de compliance. Então, muitas empresas passaram a criar dentro de suas estruturas um departamento, muitas vezes denominado de compliance, que visa justamente aferir a criação de políticas, a criação de mecanismos, procedimentos, sempre com vistas a melhorar aquele ambiente de trabalho, aquele ambiente de relacionamento externo e externo junto aos fornecedores, tá?
Aqui eu fiz um paralelo entre alguns dispositivos constitucionais, principalmente aqueles relacionados à dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e à iniciativa privada. Tá? Mais para frente a gente vai ver aonde se encontra na Constituição esses três princípios. Aqui também destacamos a adoção pelo Brasil das convenções 111 e 102, ambas expedidas pela Organização Internacional do Trabalho. Tá? Mais para frente eu vou tratar especificamente dessas duas convenções, e que acabou por demonstrar a intenção, né, do Estado brasileiro em formular uma política nacional que tenha por fim promover a isonomia de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego. Tá? Mais uma vez demonstrada aí a importância do tema, mais precisamente da responsabilidade social nas relações de emprego. Aqui no presente treinamento também adentraremos as competências concernentes ao poder público e à iniciativa privada, inclusive de modo a demonstrar alguns aspectos aonde o poder público simplesmente não consegue atender de maneira eficaz e objetiva essa responsabilidade social que lhe é inerente, né? E com isso acaba passando para a iniciativa privada algumas responsabilidades que lhe seriam inerentes, tá? Tanto na esfera trabalhista quanto na esfera civil e, por fim, na esfera tributária. Bom, falemos agora dos fundamentos constitucionais. A gente procurou trazer, nesse momento, os principais, não todos, mas os principais dispositivos presentes e estabelecidos na Constituição Federal de 1988 acerca da responsabilidade social da empresa, tá? Bem como do poder público. Como a gente pode verificar, a Constituição Federal é de 1988, então não é um tema recente, é um tema que já desde 1988 tem uma grande repercussão, tem um grande impacto, mas que, como eu disse, com a globalização, com a evolução das relações humanas, tomou uma proporção e uma importância significativa. E, em razão disso, as companhias passaram a ter um olhar um pouco mais cuidadoso para ele. Tá? Bom, a Constituição de 1988, ela é considerada e ela é caracterizada como resultado da luta social pela redemocratização do Brasil, tá? E ela contemplou como fundamento desse Estado novo, né, dentre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada. Vejam que está previsto no artigo 1º, incisos 3 e 4. Então, logo no primeiro artigo da Constituição Federal, já verificamos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada. Tamanha a importância desses dois institutos. Tá? Também restaram estabelecidos na Constituição Federal de 1988 os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, sendo eles a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades regionais e sociais, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são alguns dos principais objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Nem preciso dizer que, infelizmente, a teoria não se reverte, não se verifica na prática, né? Infelizmente, é triste dizer, mas não temos uma sociedade justa e solidária, com a erradicação da pobreza e da marginalização. Há, infelizmente, uma desigualdade regional e social crescente em nosso Estado brasileiro, e ainda no século XXI, inúmeros preconceitos relacionados a origem, raça, sexo, cor e idade. Bom, também no inciso 2 do artigo 4º da Constituição Federal, percebe-se uma preocupação do legislador quanto à prevalência dos direitos humanos, tá? O que também se percebe no artigo 7º, caput, incisos 6, 7 e 10, nos quais resta estipulada a proteção dos salários destinados aos trabalhadores, principalmente em relação à sua irredutibilidade, tá? Então, ou seja, há uma prevalência desde a Constituição Federal, que é a lei maior do ponto de vista hierárquico aqui no Brasil, com relação aos direitos humanos. Tá? Então, como estamos vendo, o legislador preocupado, né, preocupado em que a responsabilidade social, que os direitos humanos fossem atingidos e respeitados de maneira eficaz, trouxe, né, desde a Constituição Federal de 1988, inúmeros dispositivos, inclusive nos quais atribuiu a cada setor da sociedade, e aqui se entenda setor público e setor privado, né, uma parcela de responsabilidade. Tá? Então, ele trouxe, desde a Constituição Federal, responsabilidades sociais, tanto para o poder público, quanto para a iniciativa privada. Tá? Então, por exemplo, no artigo 203, incisos 4º e 5º, o legislador trouxe como obrigação do Estado a assistência social. E dentre as questões relacionadas à assistência social, a promoção da integração ao mercado de trabalho, habitação, a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a sua reintegração à vida comunitária. Mais para frente a gente vai ver que, infelizmente, essa é uma das responsabilidades que seria obrigação do Estado, mas que é transferida para a iniciativa privada, tá? Principalmente com a edição de leis que estabelecem cotas às empresas no que se refere à contratação de PCDs, portadores de deficiência, tá? E quando essas cotas não são cumpridas, se aplica uma multa pelo não atingimento das cotas. Então, ou seja, o Estado transfere para a iniciativa privada uma obrigação que lhe seria peculiar e inerente, conforme expressamente previsto, inclusive na Constituição Federal, e quando a iniciativa privada, por motivos variados, não consegue cumprir aquela responsabilidade que lhe foi transferida, ainda é penalizada. Bom, como parcela da iniciativa privada, a Constituição
Federal garantiu o direito à propriedade privada. Tá? Aqui um viés importante, desde que observada a sua função social. Tá? Também ficou estabelecido que a dignidade da pessoa humana fosse o resultado de uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, de modo a assegurar, de um lado, o direito à propriedade privada e, de outro, a sua função social e a livre concorrência. Tá? Mais um artigo que traz um viés interessante da responsabilidade social, né? Que é esse artigo 170, incisos 2, 3 e 4. Bom, todas essas características, esses artigos constitucionais que eu trouxe, têm um viés maior e buscam um benefício macro e de interesse comum, que é justamente a busca pela dignidade da pessoa humana. Tá? A dignidade da pessoa humana, como vimos, ela é tratada pela Constituição Federal como um princípio fundamental, né? E ele é traduzido na necessidade de respeito aos direitos da pessoa ou das pessoas como sendo membros integrantes da sociedade. Então, ou seja, o legislador constituinte, de um lado, estabeleceu como princípio da ordem econômica a livre concorrência, mas desde que garantidos e fundados na valorização do trabalho humano. E desse jeito, ele teve como objetivo e principal intenção assegurar a todos uma existência digna e conforme os ditames da justiça social. Ou seja, a proteção à integridade da pessoa humana, ela estende-se, como não poderia deixar de ser, ao trabalhador destinado de maior interesse público, não só por seu status de agente transformador da realidade socioeconômica, mas também pela posição jurídica que ocupa nas relações de tomador e prestador de serviços. Aqui, saindo um pouco da Constituição Federal, e indo mais especificamente à legislação inerente às relações de emprego, o artigo 157 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê, dentre outras, as obrigações do empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordem de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Então aqui é mais um viés importante da responsabilidade social da empresa nas relações de emprego. Por quê? É direito do trabalhador um ambiente salutar, um ambiente seguro e adequado, sendo que este ambiente laboral deve ser proporcionado por sua empregadora. Tá? Há inclusive decisões, não são majoritárias, mas são decisões pontuais, aonde o direito potestativo do empregador rescindir ou não o contrato de trabalho estaria limitado, ou poderia estar limitado, caso não seja proporcionado por aquela determinada empresa aos seus trabalhadores um ambiente
seguro e adequado, tá? Ou seja, que atenda às normas relacionadas à medicina e segurança do trabalho. Ou seja, nesse tipo de situação, o empregador ele estaria limitado a exercer o seu direito potestativo. Mais um dispositivo que nós trouxemos aqui, que não é da Constituição Federal, mas sim da Lei 8213 de 91, que prevê ou que abrange a importância da responsabilidade social, também relacionado a acidente do trabalho para fins previdenciários. Tá? Então, ou seja, a empresa ela é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, sendo o dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Aqui trouxemos uma transcrição do jurista José Afonso da Silva, que é um dos mais conceituados constitucionalistas aqui no Brasil, e ele aduz em sua obra, que é a primeira vez que uma Constituição assinala especificamente os objetivos do Estado brasileiro. Não todos, seria despropositado, mas os fundamentais, e entre eles uns que valem como base das prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana. Mais uma vez aqui, estamos diante do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios cernes, tanto das relações de emprego, empresa e trabalhador, quanto das próprias relações comerciais, cíveis, entre empresas ou entre tomadores e prestadores de serviços e assim por diante. O artigo 6º da Constituição Federal traz os direitos sociais que são assegurados a todos, Então, a educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social e assim por diante. Tá? Nem preciso dizer que, infelizmente, mais uma vez, vemos dispositivos na teoria que são muito bonitos, mas que, infelizmente, na prática não são aplicados ou verificados. Ninguém precisa dizer que a educação pública, a saúde pública no Brasil não são as melhores. Infelizmente, nem todos têm acesso ao trabalho, acesso à moradia, segurança e assim por diante. Tá? Bom, e por que isso? Porque nem todos cumprem o papel que lhe é destinado. Então, como vimos, o Estado, por N motivos, infelizmente não consegue cumprir o papel que lhe seria inerente com relação à responsabilidade social. Mais para frente a gente vai citar alguns motivos pelos quais entendemos que isso acontece. Também trazemos aqui para vocês alguns fundamentos internacionais, tá? Onde a gente trata como o mundo internacional contribuiu
que efetivamente no âmbito ou no mercado nacional essa questão da responsabilidade social fosse ou ganhasse uma certa relevância e uma certa importância. Tá? Bom, o Tratado de Versalhes, que é de 1919, criou a Organização Internacional do Trabalho e houve por bem incluir na sua competência a proteção contra os acidentes de trabalho e as doenças profissionais, cujos riscos devem ser eliminados, neutralizados ou reduzidos por medidas apropriadas da engenharia e da medicina do trabalho. Então, se a gente voltar um pouco, vimos aqui o artigo 157 da CLT e vimos o artigo 19 da Lei 8213 de 91. E tanto um quanto o outro dispositivo, nós conseguimos observar que está em plena observância ao quanto previsto no Tratado de Versalhes, que é de 1919. Então é um tema que desde lá de trás já tinha uma relevância, já tinha uma importância e, como eu disse há pouco, com a evolução das relações humanas, isso se intensificou. Então, desde a criação da Organização Internacional do Trabalho, as empresas possuem uma enorme responsabilidade social a cumprir e devem observar a função social dos contratos de trabalho ou contratos de prestação de serviços, firmados junto aos seus empregados ou prestadores de serviço. E não devem despojar ou rescindir os seus contratos junto àqueles trabalhadores que apresentem determinado problema de saúde no curso desse lapso contratual. Tá? Então, o que a gente verificava muito na prática é que as empresas, assim que constatavam uma eventual patologia, um eventual acometimento de doença em um determinado trabalhador, simplesmente optava pela rescisão do contrato de trabalho. Bom, nessa linha, o legislador acabou por criar mecanismos para coibir esse tipo de mecanismo, esse tipo de procedimento. Inclusive, até o próprio Tribunal Superior do Trabalho atualmente editou uma súmula jurisprudencial aonde é vedada a dispensa àquele trabalhador que eventualmente encontra-se acometido por uma doença grave. Então, por exemplo, AIDS, câncer, alcoolismo. Então, nós nos deparamos muitas vezes com casos e decisões jurisprudenciais onde o judiciário defere o pedido de reintegração ao emprego a esse trabalhador por considerar que aquela dispensa foi discriminatória. Tá? Então, a gente sempre costuma orientar as empresas a ter um cuidado bastante detalhado, bastante especial com esses tipos de trabalhadores, justamente para evitar que, numa eventual reclamação trabalhista, aquela decisão originalmente tomada seja considerada nula. E aí, a maioria das fundamentações das decisões para se considerar nula aquela determinada decisão vão na linha de raciocínio da responsabilidade social da empresa junto àquele determinado trabalhador. Então, muitos me perguntam, então quer dizer que o trabalhador que tem AIDS, que tem câncer, que é alcoólatra, não podem ser demitidos? Na verdade, isso não é uma regra, mas se assim optar por fazê-los,
há mecanismos a serem adotados para mitigação de riscos, justamente com vistas a uma eventual reclamação trabalhista que possa vir a ser ajuizada por aquele trabalhador. Tá? Bom, o artigo 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado. Ou seja, deveria o Estado adotar medidas ou políticas sociais com vistas à redução de agravos aos doentes. Infelizmente, isso não acontece na prática. Mais um dever, mais uma obrigação do Estado que muitas vezes é transferida para a iniciativa privada. Então, muitas vezes as normas coletivas da categoria, convenções coletivas de trabalho, obrigam as empresas ao fornecimento de planos de saúde, convênios médicos, quando na realidade quem deveria possibilitar a todos, né, o acesso à saúde seria o Estado brasileiro. Tá? Bom, aqui eu tinha falado inicialmente da Convenção 111 e da Convenção 117, né? A Convenção 111, ela trata da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Tá? E, ao adotar essa convenção, o Brasil acabou por se comprometer perante a comunidade internacional a formular e aplicar uma política nacional que tenha por fim promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objetivo de eliminar toda e qualquer discriminação nessa matéria. Tá? Nessa mesma linha é a Convenção 117 da Organização Internacional do Trabalho, e ela trata justamente sobre os objetivos e as normas básicas da política social. E por intermédio dela, ficou estabelecido que os Estados-membros devem construir uma política social que tenha por finalidade a supressão de todas as formas de discriminação, especialmente em matéria de legislação e contratos de trabalho e admissão a empregos públicos ou privados e condições de contratação e de trabalho. Então, muitas decisões, como eu disse há pouco, a gente verifica a citação e a menção do juiz a essas duas convenções, tá? Porque, como eu disse, principalmente nas dispensas, nas rescisões daqueles empregados que porventura foram acometidos por doenças graves, elas são consideradas discriminatórias, né? E a Convenção 117 da Organização Internacional do Trabalho prevê justamente políticas sociais que tenham por finalidade a supressão de todas as formas de discriminação. Tá? Aqui vamos falar um pouco da responsabilidade social do poder público, principalmente fazendo menção aos principais dispositivos constantes inseridos na Constituição Federal com relação a este tema. Tá? A gente sabe que a Constituição Federal ela estabeleceu uma divisão político-administrativa no Brasil, compreendida entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive de modo a reconhecer a autonomia de cada ente federativo. Tá?
E, consequentemente, estabeleceu para cada integrante do Estado brasileiro competências exclusivas, concorrentes e comuns, né? Justamente para que os objetivos fundamentais que falamos há pouco fossem alcançados de maneira eficaz. Por exemplo, a União foi atribuída a competência, dentre outras responsabilidades, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico-social, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho e estabelecer as áreas e as condições para o exercício das atividades de garimpagem em forma associativa. Também pertence à União a responsabilidade de legislar sobre determinados assuntos, como, por exemplo, direito do trabalho, organização do sistema de emprego e condições para o exercício da profissão e seguridade social. Tá? Bom, entre os órgãos federativos também restaram estabelecidas competências comuns, né? Entre as quais, mas não apenas, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e ciência, enfim, dentre outros, né? Também a Constituição Federal atribuiu competências concorrentes aos entes federativos para legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, enfim, todas aquelas previstas no artigo 24 e seus incisos, tá? As competências comuns, elas não excluem as concorrentes e vice-versa, tá? O artigo 182 da Constituição Federal, relativamente aos interesses sociais, trata da finalidade da política urbana e prevê que será executada pelo poder público municipal e terá como objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então aqui trazemos uma disposição constitucional que seria um dever, uma obrigação ao ente federativo município, né? Então aqui é o poder público municipal, né? Já o artigo 195 também da Constituição Federal estabelece que o financiamento da Previdência Social será realizado por toda a sociedade e também por recursos dos orçamentos da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Tá? Já no artigo 196, o qual estabelece expressamente que a saúde é dever do Estado e direito de todos, vemos mais uma vez uma disposição importante sobre a responsabilidade social do poder público, né? Porque a saúde é efetivamente, ou deveria ser efetivamente, um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos brasileiros. Enfim, infelizmente a gente sabe que a saúde pública ela é precária, ela não consegue dar um atendimento de qualidade, um atendimento que traga uma segurança àquelas pessoas que dele necessitam. Tá? Mais adiante, o artigo 203 e seus incisos tratam da assistência social prestada pelo poder público. O artigo 205, por sua vez, estabelece a todos o direito à educação, cultura
e o dever do Estado em proporcionar o acesso a tais bens. Novamente, não querendo me tornar muito repetitivo, mas infelizmente a gente tem conhecimento e verifica na prática que o Estado não raramente deixa a desejar a todos o acesso à educação, cultura, e muitas vezes as pessoas, os cidadãos, têm que recorrer à iniciativa privada para obter acesso de qualidade, obviamente, a esses bens. Bom, nós procuramos relatar algumas das atribuições impostas exclusivamente à União e outras comuns e concorrentes à União, Estados, municípios e Distrito Federal, apenas então somente para identificar uma pequena parte, uma pequena parcela da responsabilidade social que foi atribuída pelo legislador contribuinte ao poder público. Então a gente consegue concluir, né, pela própria leitura da Constituição Federal, que ao poder público foi direcionada a maior parcela da responsabilidade social. No entanto, tal atribuição ela é dividida entre os diversos órgãos que integram e compõem a administração pública direta, indireta e fundacional, tanto da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Infelizmente, muitas vezes, tais atribuições elas não são cumpridas de maneira efetiva e eficaz, né? Porque as políticas públicas sociais implementadas pelos governos não atingem a necessidade social, assim como os recursos públicos destinados para o financiamento das mesmas, além de insuficientes, se perdem nos corredores da burocracia imposta pela legislação ou, na maioria dos casos, desviados para finalidades distintas daquelas inicialmente destinadas. O famoso caixa 2, a famosa propina e assim por diante, né? Bom, e isso gera consequências, né? E essas consequências, né, mais precisamente da falência da política pública social, elas são nefastas para um país que tem, no desenvolvimento social e econômico de sua população, o único meio de vencer e superar todas as mazelas e dificuldades que o caracterizam a galgar perante a comunidade internacional um lugar de destaque e de exemplo de superação. Infelizmente, em razão de todas essas questões que não são atingidas e não são respeitadas pelo poder público, o Brasil ele tem sido, no cenário internacional, cada vez mais criticado com relação ao cumprimento e respeito da responsabilidade social, ainda mais em tempos de lava-jato, em tempos de desmoralização política que vivemos. Bom, consequências de toda essa situação narrada e principalmente do não cumprimento da responsabilidade social pelo poder público, basicamente são os altos índices de mortalidade infantil, sérios problemas enfrentados na educação pública, saúde pública e assim por diante. Outra questão que seria de responsabilidade do poder público, mas por questões de ineficiência muitas vezes é transferida para a iniciativa privada, é o transporte, né? Tendo em vista que há um transporte público extremamente inadequado, né? Principalmente nas grandes
metrópoles, sem as mínimas condições de atendimento à população e principalmente as necessidades de pessoas portadoras de deficiência. Bom, a iniciativa privada também tem a sua parcela da responsabilidade social, tá? E eu diria que uma das principais características com relação ao cumprimento dessa parcela seria na geração de empregos, tá? Então, é na geração, na disponibilização de empregos que a iniciativa privada cumpre com grande parte do seu papel social. E por que isso? Isso acontece em razão da obrigatoriedade imposta tanto pela Constituição Federal, tanto quanto pela legislação infraconstitucional, por exemplo, a Lei 8213 de 91, que vimos há pouco, a consolidação das leis do trabalho e outras, né? E também pelos instrumentos normativos do trabalho, convenções ou acordos coletivos de trabalho, tá? Então, em razão destes instrumentos da legislação vigente, ao gerar empregos, a iniciativa privada se vê obrigada ao pagamento não apenas do salário, não apenas da remuneração, mas também de inúmeros outros benefícios e encargos cuja origem e finalidade são exclusivamente e eminentemente de cunho social. Por exemplo, 13º salário, as férias acrescidas do terço constitucional, a participação nos lucros e resultados. Como disse há pouco, as cláusulas previstas nas convenções ou acordos coletivos de trabalho, né, com as previsões, por exemplo, do reajuste salarial, da fixação do percentual de horas extras, dentre outras regras que atendam aos interesses sociais dos empregados que integram aquela determinada categoria profissional e extrapolam eventuais previsões legais pré-existentes. Outro exemplo é a concessão de plano de saúde, né, por parte das empresas aos seus empregados. Há uma legislação específica que regulamenta a categoria inerente aos planos de saúde, mas a concessão aos empregados ela é prevista em normas coletivas de trabalho, né? Ou seja, ou em acordos ou convenções coletivas. Tá? Outro exemplo dessas situações são as cláusulas que asseguram estabilidades provisórias de emprego por período superior àqueles previstos nas legislações ordinárias. Tá? Um exemplo muito recorrente é da estabilidade gestacional, né, que, do ponto de vista legal, vai até 5 meses após o nascimento do bebê, né. Não raramente as convenções coletivas de trabalho extrapolam ou acrescentam um prazo superior ao legal. Outras cláusulas que podem ser exemplos dessas situações são aquelas que proíbam as demissões de empregados em períodos de pré-aposentadoria. Então, ou seja, são as famosas estabilidades pré-aposentadoria, né? Normalmente, entre 2 e 5 anos para se aposentarem, as convenções coletivas trazem restrições às demissões desses empregados, porque pressupõe-se que já estão numa idade mais avançada e, se efetivamente voltarem para o mercado de trabalho, terão uma dificuldade maior para se recolocarem. Bom,
E a responsabilidade social da empresa ela não se encontra apenas e tão somente no cumprimento dos dispositivos legais e normativos de cunho social, mas também na conscientização de que o trabalho propicia, de um lado, ao empregado entender claramente a sua importância dentro do contexto da atividade econômica da empresa, e de outro, ao empresário compreender o trabalhador como ser integrante indispensável para a produção dos bens e serviços objetivados pela companhia. E aqui um viés bastante importante da responsabilidade social da iniciativa privada. Tá? E qual é esse viés? Cada vez mais as empresas têm elaborado políticas no sentido de demonstrar ao empregado o quão ele é importante e respeitado no ambiente daquela determinada empresa. Né? Então, muitas vezes o empregado deixou de ser um mero espectador e ele passou efetivamente a pertencer e a participar de determinadas decisões importantes, não apenas no campo operacional, mas também no campo negocial daquela determinada empresa. Tá? Também é possível verificar o cumprimento de sua função social quando a empresa investe no aprimoramento técnico e cultural do profissional que lhe presta serviço. Então, cada vez mais nos deparamos com empresas que têm uma preocupação com o investimento no aprimoramento técnico e cultural do profissional ou de seus profissionais. Tá? Então, vemos cada vez mais as empresas tendo uma preocupação na elaboração de políticas nesse sentido, né, que possibilitam a especialização e a qualificação daquele determinado trabalhador ou daquele determinado grupo de trabalhadores. Aqui já falamos também da preocupação das empresas com relação ao cumprimento das normas inerentes à medicina e segurança do trabalho. Bom, então é nítido que a empresa, por meio de suas ações, seja no pagamento das verbas de cunho social, seja no fornecimento de benefícios sociais e ainda no investimento da qualificação profissional, ela cumpre não apenas a sua parcela de responsabilidade social, mas também e principalmente acaba por assumir e suprir em muitas situações as omissões pertencentes ao poder público para com suas responsabilidades sociais. Né? Com isso, acaba surgindo uma inversão de valores e de responsabilidades, né? Assim como a real possibilidade de nenhuma das partes sociais, tanto o poder público quanto a iniciativa privada, cumprir com seu papel. Bom, e aqui a gente entra já falamos um pouco ao longo do texto, da explanação, mas nas questões relativas à transferência de responsabilidades e respectiva inversão de valores. Né? E a principal consequência decorrente da falência do Estado brasileiro, né? E aí em todos os graus inerentes aos entes federativos, no que se refere ao cumprimento de seu papel social, é justamente a transferência à iniciativa privada de determinadas obrigações e responsabilidades de sua exclusiva competência. Como eu mencionei anteriormente, a previsão contida no artigo 93 da Lei 8213 de 1991, que fala justamente da obrigatoriedade das empresas em possuir dentro de seu quadro de empregados
determinada quantidade de profissionais portadores de necessidades físicas e reabilitados ou habilitados. Enfim, é a reserva legal de mercado de trabalho, especificamente para aqueles empregados portadores de deficiência. Tá? O que acontece na prática? O atendimento a esse dispositivo legal é extremamente complicado e normalmente inviável de ser cumprido em inúmeras atividades empresariais, não pela falta de interesse da iniciativa privada, mas em razão da omissão do Estado em cumprir com seu papel. E como eu disse há pouco, ao não cumprir o quanto determinado pela legislação, nesse caso, a contratação de um determinado número de profissionais portadores de necessidades especiais, né, a empresa, ao ser fiscalizada, ainda pode ser autuada e compelida a quitar uma multa administrativa. Tá? Além da multa administrativa, a depender da reincidência e do órgão que fizer a fiscalização, pode sofrer uma ação judicial, né? Normalmente uma ação civil pública, aonde, a depender do desfecho do processo, pode inclusive ser condenado ao pagamento por indenização por danos morais coletivos, tá? Que normalmente não é uma quantia baixa. Mais uma vez, notamos a importância desses departamentos jurídico, recursos humanos, compliance, dentro das empresas, né? Ou de suas respectivas assessorias externas, porque nesse tipo de situação, tanto fiscalização administrativa ou ajuizamento de ações civis públicas, são essas políticas internas adotadas pelas empresas que vão balizar, muitas vezes, o entendimento do fiscal, do auditor, do juiz, e que podem direcionar para uma condenação ou não, uma autuação ou não. Tá? Bom, o que a gente pode concluir é que o Estado, de fato, não cumpre com sua responsabilidade de proporcionar ao portador de necessidades especiais o devido e adequado preparo socioeducacional para inseri-lo não apenas na sociedade, mas também no mercado de trabalho, né? E não há absolutamente nenhuma política pública nesse sentido, né? Não vemos, infelizmente, nenhum político, nenhum órgão federativo, ente federativo, com a bandeira para a criação de algum procedimento, de alguma política específica para preparo e inserção desses profissionais, dessas pessoas, ao mercado de trabalho ou mesmo à sociedade como um todo. Então a gente percebe aí uma inequívoca omissão por parte do Estado no cumprimento de suas obrigações profissionais, no cumprimento de suas obrigações constitucionais, o que acaba por prejudicar todos os envolvidos, né? Aqui é o artigo de lei que traz a reserva legal no mercado de trabalho. Então, empresas com 100 ou mais empregados estão obrigadas a preencher de 2% a 5% de seus cargos, sendo que se ela tiver até 200 empregados são 2%, de 201 a 503, de 501 a 1.000, 4%, e de 1.001 em diante, 5%. Aqui eu trouxe algumas jurisprudências, que são decisões de tribunais regionais do trabalho, aonde
fazem menção à importância e à relevância da responsabilidade social. Eu não vou adentrar em cada uma delas, mas, enfim, vocês vão poder verificar quando da disponibilização do material pela ABCasa. E aqui algumas certificações, alguns reconhecimentos que são concedidos e ofertados às empresas que observam e cumprem, né, a responsabilidade social, né? Então, basicamente é um reconhecimento àquelas empresas pelas boas práticas por ela adotadas, né? E o conceito de responsabilidade social, quando aplicado à gestão dos negócios, ele se traduz como sendo um compromisso ético destinado à criação de valores para todos os públicos com os quais a empresa se interrelaciona, como, por exemplo, como eu disse, empregados, clientes, fornecedores, comunidades, acionistas, governo e meio ambiente. Então, sai um pouco, transcende um pouco da relação empregado e empregador e abrange todas as pessoas envolvidas naquele mercado, naquele ramo de atuação daquela determinada empresa, né? E com o escopo de difundir e principalmente incentivar, né, a responsabilidade social no âmbito da iniciativa privada, a Associação Brasileira de Normas Técnicas acabou por elaborar a norma 16.001, a qual estabelece requisitos mínimos relativos a um sistema de gestão da responsabilidade. Essa certificação ela visa justamente atender a crescente preocupação da sociedade com temas associados à ética, à cidadania, aos direitos humanos, ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento sustentável e à inclusão social. Para ser agraciada com essa certificação, a empresa ela deve cumprir determinados requisitos, dentre os quais, mas não apenas estabelecer, implementar, manter e documentar programas para atingir seus objetivos e metas de responsabilidade social, sendo que estes programas devem incluir, no que se refere ao trabalho, boas práticas de governança, direitos da criança e do adolescente, inclusive o combate ao trabalho infantil, direitos do empregado, inclusive o de livre associação, negociação, a remuneração justa e benefícios básicos, o combate ao trabalho forçado, a promoção da diversidade, combate à discriminação, compromisso com o desenvolvimento profissional e, por fim, a promoção da saúde e segurança. Tá? Ainda no âmbito das relações exteriores, verificamos a Social Accountability 8000, que trata da primeira certificação internacional concernente à responsabilidade social. Tá? E essa certificação ela foi elaborada com base nas normas da Organização Internacional do Trabalho, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos da Criança e da Organização das Nações Unidas. E ela tem por finalidade justamente atender a uma necessidade de consumidores mais esclarecidos, que se preocupam com a forma como os produtos são produzidos e não apenas com a sua qualidade. Tá? Então a gente percebe cada vez mais a consciência das empresas sobre a necessidade de se inserir em seus planejamentos estratégicos a perspectiva de um posicionamento institucional, corporativo, que tenha por finalidade aproximar-se da coletividade, né? O que indica que os negócios devem considerar não apenas o lucro do empreendimento, mas também como o meio como este será oferido. Bom, aqui as conclusões que eu fui mencionando, é um resumo
de tudo que eu disse até agora, e o que eu gostaria de ressaltar é que a esperança é justamente que haja uma reavaliação acerca dos procedimentos adotados pelo poder público, sendo que o ideal é que a máquina estatal não seja utilizada apenas e tão somente como fonte de renda para poucos, mas sim como forma de fornecer a todos um ambiente salutar e digno. Bom dia a todos, a quem nos acompanha online. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho então de justiça fiscal, da tributação como um instrumento de redução das desigualdades econômicas e sociais. É uma abordagem um pouquinho mais teórica, né? Mas que mostra essa outra face também da tributação. Para quem não me conhece, sou Guilherme Martins, eu sou diretor jurídico da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, sou também sócio responsável pela área tributária do Miranda Martins e Nakarato Advogados. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, começando do começo, né, vamos falar de tributação. O que é tributo? A definição de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que basicamente diz que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção pela prática de um ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada do Estado. Então a gente vamos pegar esses elementos aqui e tratar eles um a um para ter efetivamente o conceito de tributo bem fixado. Então, quando eu falo em prestação pecuniária, isso significa que o valor pago a título de tributo, ele deve ser pago em moeda, ou ao menos ele pode ser e deve ser quantificável em dinheiro. Compulsória. A compulsoriedade significa que não é uma faculdade do contribuinte pagar imposto, ele não escolhe se pagará ou não o tributo. Ele é compelido, independente de sua vontade, a realizar aquele determinado pagamento, por isso o caráter compulsório da obrigação tributária. Prevista em lei. Assim como no direito penal não existe crime sem lei prévia que o anteveja, na situação do direito tributário a gente tem exatamente o mesmo. Não existe tributo, não existe tributação sem uma lei anterior que assim diga que deverá ser. Atividade administrativa vinculada. O que significa? Apenas o Estado em sentido lato, né? Então estou falando da União Federal e dos demais entes federados, pode exercer a arrecadação tributária. E por fim, o último elemento, que não constitua sanção pela prática de um ato ilícito. Esse ponto ele é curioso porque é exatamente isso que distingue os tributos, os impostos, falando num sentido mais atécnico, das multas. Quando você pensa numa multa de trânsito, você excedeu a velocidade, passou por um radar e foi multado. Você será obrigado a uma prestação pecuniária compulsória, prevista em lei e que decorre de atividade administrativa vinculada. Então a diferença elementar entre tributo e multa é que enquanto a multa decorre de uma sanção por um ato ilícito, o tributo não tem este viés. E já que sabemos agora então o que é tributo, e até um ponto que não está aqui, mas vale a pena ressaltar para quem nos acompanha, os tributos como espécies, ele pode ser classificado entre 3 modalidades: os impostos, as contribuições e as taxas. E pela sua função eu posso distinguir o tributo por 2 facetas, por 2 caráteres que o tributo pode assumir. O primeiro deles é a função fiscal. Ele também tem uma faceta, uma função extrafiscal. Então, começando pela sua função primeira, a função fiscal nada mais é do que a função
arrecadatória. Então a principal função do tributo é munir o Estado de recursos econômicos para que exerça a sua atividade, fim, que numa última análise, dirão os constitucionalistas, é o bem comum. Mas não é só isso. Então o tributo ele também pode assumir uma natureza extrafiscal. É aquilo que parte da doutrina jurídica chama de norma indutora tributária. E nesse aspecto, o principal objetivo do tributo, ou da atividade de tributar, não é simplesmente arrecadar dinheiro para os cofres públicos, mas sim induzir comportamentos ou inibir comportamentos. Então, a partir da tributação, eu consigo estimular comportamentos ou inibir comportamentos. É isso que nós chamamos, então, de natureza extrafiscal do tributo. Alguns tributos, embora todos tenham algum grau de extrafiscalidade, alguns possuem um grau mais elevado que os outros. O principal exemplo sempre é o IPI. O IPI é um tributo de natureza eminentemente extrafiscal. Não quer dizer que apenas ele seja. O imposto de importação também é, de exportação, IOF. É a partir desses tributos que o Estado maneja determinados comportamentos que busca ter por parte dos particulares. Então aqui, não sei se vocês conseguem, a partir dessa conceituação, vislumbrar algumas hipóteses de extrafiscalidade, de aplicação do caráter extrafiscal na prática. Então eu trouxe para vocês algumas situações de jornal, situações recorrentes do nosso dia a dia. Então aqui uma notícia que diz: governo prorroga IPI mais baixo para carros, linha branca, imóveis. Essa é a notícia de 2012. E na época o então governo queria justamente estimular o consumo desses itens. E por isso reduziu o IPI. Acho que todo mundo lembra quando zeraram o IPI da linha branca. Qual era a ideia? Estimular o consumo, fazer a economia girar. O objetivo era arrecadatório? Não, o objetivo era extrafiscal. Então, do mesmo modo aqui, governo reduz o prazo para IOF de 6% de operações de câmbio. Depois tem uma redução. Isso aqui é uma política extrafiscal. E do mesmo modo, nem sempre é pela desoneração que eu tenho uma prática extrafiscal. Eu posso ter uma política extrafiscal onerando um comportamento indesejado. E o cigarro acho que é o melhor exemplo para isso. De tempos em tempos, o IPI do cigarro está já acima de 60% alíquota e vem sendo, enfim, majorado de tempos em tempos. Por quê? Porque para o Estado não faz sentido que você fume. Então ele tenta desestimular o seu comportamento mediante uma oneração tributária bastante rigorosa, bastante severa em termos de alíquota. Muito bem. E para a gente seguir, então, nesse propósito de revelar essa faceta social da tributação, eu preciso trazer para vocês as principais fontes de tributação, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral. São elas a propriedade, o consumo e a renda ou a receita, em sentido lato. Aqui estão os exemplos dos tributos incidentes sobre cada um. A propriedade é bastante fácil de se visualizar, então o só fato de eu ter um determinado bem, eu possuir um determinado bem, falando em termos técnicos, propriedade, que posse é um conceito mais físico, né? Mas a propriedade de um determinado bem faz com que o Estado presuma que você é capaz de pagar uma determinada quantia de imposto sobre este bem. Estamos falando então do IPVA e do IPTU. O fato de eu ter um automóvel faz o Estado presumir que eu posso pagar 4% de IPVA todo ano sobre aquele automóvel. O fato de eu ter um imóvel faz com que o município presuma que eu posso pagar IPTU anualmente também sobre este imóvel. Consumo. Consumo eu já deixo aqui uma crítica, né? E essa crítica ela não é só minha. Grandes estudiosos da tributação mundial tem uma crítica muito grande, muito pesada em relação à tributação sobre o consumo, porque é um tributo que ele não traz ideais de justiça fiscal em si. Embora seja muito conveniente para o Estado
tributar o consumo, porque você consegue concentrar toda a tributação nas empresas, sob o ponto de vista de justiça fiscal, é um desastre. Isso fica muito claro quando a gente faz um exemplo simples. Se eu compro um refrigerante, esse refrigerante muito provavelmente vai ter no preço dele ICMS, PIS, COFINS, IPI também, porque ele foi industrializado. Ele só não vai ter aqui dentro desse rol que eu trouxe para vocês o ISS que incide sobre serviços. Então vamos pensar que eu paguei R$5 numa lata de refrigerante e ela tem uma carga tributária de 30%. Então na verdade eu estou pagando R$1,50 a título de tributos dentro desta compra que eu fiz de um refrigerante. E agora vamos pensar numa figura conhecida que seja muito rica, Abílio Diniz, por exemplo. Ele vai comprar o mesmo refrigerante que eu. Ele vai pagar os mesmos R$5 por esse refrigerante. E a carga tributária que ele vai pagar sobre esse refrigerante é exatamente a mesma que eu. Então ele gastou R$1,50 de tributo e eu também. Então não existe uma medida de capacidade contributiva, porque quando você compara o meu patrimônio com o do Abílio Diniz, ele poderia pagar muito mais imposto do que eu. E é por isso que se diz que é um tributo reversivo, não progressivo. O que isso significa dizer? Proporcionalmente, os mais pobres acabam sendo mais onerados em tributação sobre o consumo do que os mais ricos. Isso por duas razões. A primeira é que os mais pobres gastam mais quando você pensa no total da renda com bens de consumo. Então, pensa numa família que ganha R$2.000 por mês. Geralmente, eles empregam boa parte desse dinheiro com alimentação. Agora, uma família que ganha R$30.000, eles gastam um pouco mais do que essa outra família de R$2.000 com alimentação, que tem um padrão de vida mais elevado, mas percentualmente eles gastam menos. Então, quando eu penso no total da renda daquela família, do patrimônio daquela família, da receita daquela família, e comparo, a proporção é bem desigual. Então, eu acabo onerando mais quem tem menos. E é por isso que as teorias mais avançadas de tributação dizem que a forma mais justa de tributação é sobre a renda. Porque aí sim eu consigo ter um parâmetro de capacidade contributiva. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos ou não paga, ou paga menos. E estes são os instrumentos que nós temos no nosso sistema tributário para uma tributação justa. E o que seria uma tributação justa? Aquela que tributa mais quem tem uma capacidade maior e tributa menos quem pode contribuir menos. Então, o primeiro justamente é o princípio da capacidade contributiva, a progressividade e a seletividade. Adianto para vocês, a progressividade ela vai se aplicar à tributação sobre a renda e patrimônio, então sobre imposto de renda, sobre os chamados tributos diretos, enquanto a seletividade se aplica aos tributos incidentes sobre o consumo, PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, assim por diante. Então, se eu vou na Constituição Federal, procuro pelo seu parágrafo 1º, eu vou encontrar o seguinte texto: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então é aqui que está na nossa Constituição o princípio da capacidade contributiva. E a capacidade contributiva ela traz consigo dois aspectos. O primeiro deles é o aspecto objetivo. E quando eu falo em objetivo, então eu estou falando em objeto. E na condição de princípio fundamental do sistema tributário, a capacidade contributiva, na sua faceta objetiva, que é a que estamos analisando agora, constrange o legislador infraconstitucional a eleger apenas manifestações de força econômica para compor a hipótese de incidência das normas tributárias. Então, de novo, eleger apenas manifestações de força econômica. O que são manifestações de força econômica no sentido objetivo? Se eu compro um carro de R$100.000, o fisco entende que eu posso pagar tributo sobre uma base de cálculo de R$100.000. Se eu compro um imóvel de R$1 milhão, o fisco entende que eu posso pagar tributo sobre uma base de cálculo de R$1 milhão. São essas as manifestações
objetivas, os signos presuntivos objetivos de riqueza que o fisco identifica para te tributar. Então eu estou falando da tributação aqui sobre a propriedade, quando eu penso no aspecto objetivo da capacidade contributiva. E por isso digo aqui, o fato de a pessoa possuir um determinado bem faz pressupor que ela pode pagar um determinado percentual a título de imposto calculado sobre este. Então o exemplo aqui que eu já trouxe a vocês é o IPVA. E se eu tenho o aspecto objetivo, eu também tenho o aspecto subjetivo, que diz respeito ao sujeito. E quando eu penso em aspecto subjetivo, então, o legislador estará obrigado a considerar as características pessoais do contribuinte na formação da base de cálculo. E quando eu falo em características pessoais, eu vou estar pensando, então, em critérios de riqueza, em critérios de renda e receita. Então, neste caso, os elementos que serão levados em conta não dizem respeito ao objeto, mas sim ao sujeito. E esse elemento subjetivo é comumente adotado na tributação sobre a renda. Quanto maior for a renda, maior, portanto, será a carga tributária incidente. E quando eu penso nessa proporção de carga tributária e renda, isso me leva invariavelmente para a progressividade que nós veremos daqui a pouco. Antes disso, eu trouxe para vocês a posição da STF sobre o tema, e que resumidamente diz que todos os impostos podem e devem guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito passivo. E aqui também ele vem e traz de novo que essa situação ela é mais diretamente ou mais comumente aplicável aos tributos diretos, de novo, aqueles que incidem sobre o patrimônio, sobre a propriedade, sobre a renda. Muito bem, então, seguindo aqui, vamos à progressividade, que, segundo Leandro Paulsen, nada mais é do que um critério que exige variação positiva da alíquota à medida que há aumento da base de cálculo. Sempre que eu penso em tributação, eu penso numa conta relativamente simples, que é alíquota vezes base de cálculo. A alíquota é o percentual do tributo que eu vou cobrar, e base de cálculo é sobre o quê? Então, se eu penso que eu pago 4% de IPVA, a minha alíquota é 4% e a base de cálculo é o meu automóvel. E como eu havia adiantado, a progressividade é um dos principais, se não o principal mecanismo de efetividade, de aplicação do princípio da capacidade contributiva, pois permite justamente que quem tem mais contribua com mais, justamente na medida daquilo que tem. E para ilustrar, isso fica muito claro quando a gente pensa em pessoa física. Todo mundo chega ali o começo do ano, vai declarar o imposto de renda, e existe uma progressividade na tributação da renda da pessoa física. Então, se eu ganho até R$ 1.903 ao mês, eu estou isento. Essa isenção ela evolui para uma alíquota de 7,5%, chega a 15%, 22,5% e termina em 27,5% sempre que você tem uma base de cálculo superior a R$ 4.664,68. Como você pode ver, quanto maior a renda, maior a alíquota. Isso é a progressividade. Mas, Guilherme, a progressividade aplica-se somente em relação à tributação da renda? Não, não somente. Então, aqui, quando a gente vai na Lei do Simples Nacional, também é possível ver de uma maneira bastante clara a progressividade sendo aplicada. Então, se eu tenho uma receita bruta no Simples Nacional de até 180 mil, aqui um parênteses, estou falando do anexo 1 do comércio, existem outros, mas isso é simplesmente um exemplo, eu tenho uma alíquota de 4%. E na medida que a receita vai aumentando, a alíquota vai acompanhando esse crescimento, podendo chegar até 19% quando a sua receita bruta ultrapassa a R$ 3.600.000,01 ao ano.
Existe outra forma de se aplicar a progressividade. A gente sabe que o IPTU tem um critério objetivo de progressividade de acordo com o valor do bem imóvel, mas existe uma segunda faceta de progressividade, e isso aqui está muito ligado ao conceito de extrafiscalidade que a gente acabou de passar, que é justamente a função social da propriedade. Então, como política extrafiscal, o Estado te obriga a dar uma função social àquela propriedade. Se você não dá, o que acontece? A sua carga tributária aumenta. E se você continua não dando função social à sua propriedade, aumenta ainda mais. Até chegar um ponto que você vai acabar perdendo aquela propriedade por tanto tributo que incidiu sobre ela. Então, pegando aqui a legislação do município de São Paulo, a gente tem o artigo 2º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: o imóvel caracterizado como solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, cujo proprietário tenha sido regularmente notificado para promover seu adequado aproveitamento e tenha descumprido as condições e prazos estabelecidos para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, será tributado pelo IPTU progressivo no tempo, mediante aplicação de alíquotas majoradas anualmente pelo prazo de 5 anos consecutivos, até atingir a alíquota máxima de 15%. 15% de IPTU é muita coisa, gente. Mas a ideia aqui não é arrecadar, é forçar o proprietário do imóvel a dar uma função social a este bem. Muito bem, falamos de progressividade. Agora vamos passar pela seletividade. A seletividade, como eu adiantei, ela se aplica aos tributos indiretos, ou seja, aqueles tributos incidentes sobre o consumo, aqueles tributos em que o contribuinte, de fato, será o consumidor final, embora o contribuinte de direito acabe sendo a empresa. E basicamente a seletividade ela tem um mecanismo inverso da progressividade, né? A progressividade, quanto maior a base, maior será a alíquota. Aqui não. Aqui eu elejo determinados bens considerados como essenciais e reduzo a tributação deles. Ao contrário, quando considero um determinado bem supérfluo ou não essencial, essa tributação pode também ser aumentada ou majorada. Normalmente a seletividade está mais adstrita ao IPI e ao ICMS, tá bem, pessoal? Então, trazendo aqui o fundamento constitucional em relação ao IPI, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição, que diz que o IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. E do mesmo modo, isso aqui mais para ilustrar, né? A Constituição também traz uma previsão similar em relação ao ICMS, no que diz respeito que ele deve ser seletivo. Mas quando eu vou no artigo 52 do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, que é aquele que estabelece as alíquotas dos produtos, você vê que a alíquota geral é de 18% no Estado de São Paulo. Isso está no inciso 1º do artigo 52. Existem alíquotas maiores ou menores de acordo com a essencialidade do bem. E a energia elétrica ela acaba ilustrando muito bem a aplicação da essencialidade. Quando eu tenho um consumo inferior a 200 kW, entende-se que este consumo é essencial. Então eu tenho uma carga tributária reduzida ou diminuída em relação àquilo que é o padrão do Estado, 18%. A minha carga é 12%, então, portanto, ela é 6% mais baixa do que o padrão do Estado de São Paulo. Só que, do mesmo modo, a partir do momento que eu ultrapasso esse limite de 200 kW, entende-se que não é essencial. Então, uma política extrafiscal, como um meio de se inibir um consumo demasiado de energia elétrica, tributa-se em 25% o ICMS quando você ultrapassa este montante. Do mesmo modo, alguns itens que têm alíquota de 7%, porque são considerados ainda mais essenciais.
E caminhando aqui para o nosso final, né? E acho que esse é um ponto interessante, que tem uma aplicabilidade mais prática no dia a dia das pessoas que estão nos acompanhando aqui, seja presencialmente, seja online, todo mundo vem de empresa. E eu não sei se todos sabem, porque não é algo tão difundido. Mas a maioria dos estados possui um código de defesa dos contribuintes. No estado de São Paulo, nós temos a Lei Complementar 939 de 2003, que justamente regulamenta os direitos e os deveres do contribuinte e também os direitos e deveres do Estado enquanto fisco. Os objetivos do Código de Defesa do contribuinte, eles são basicamente estes: promover um relacionamento entre fisco e contribuinte, proteger o contribuinte contra o abuso do poder, promover a defesa dos direitos do contribuinte, assegurando a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, inclusive na esfera administrativa, prevenir e reparar os eventuais danos decorrentes de abuso de poder, assegurar a eficaz prestação de serviços gratuitos de orientação. Algumas pessoas não sabem, mas você pode buscar o fisco para fins de orientação e ele tem o dever de te dar uma resposta. Existe um instrumento chamado consulta sobre a aplicação e interpretação da legislação tributária, é um serviço gratuito. Assegurar uma formalista de apuração, declaração e recolhimento de tributos previsto em lei e, por fim, regulamentar ou regular o exercício da fiscalização. Então, ilustrando aqui para vocês, no artigo 4º da Lei Complementar 939 do Estado de São Paulo, estão relacionados os direitos do contribuinte. Então, todo contribuinte tem direito a um atendimento adequado e eficaz, a igualdade de tratamento, a identificação do servidor nas repartições públicas, tem direito a acesso aos dados e informações, sejam eles de natureza pessoal ou econômica, que o fisco tenha a seu respeito, tem direito à efetiva educação e orientação tributária e também sobre os procedimentos administrativos a ela inerentes. Recebimento de comprovante descritivo dos bens, mercadorias, livros, documentos e etc. que sejam objeto de fiscalização. O contribuinte tem direito a recusar-se a prestar informações por requisição verbal, caso prefira uma notificação por escrito. Tem a faculdade de cumprir as obrigações acessórias relativas à prestação de informações previstas na legislação, bem como as notificações relativas à prestação de informações ou fornecimento de registros fiscais contábeis mediante envio de arquivos eletrônicos. Esse é um ponto bastante interessante. Geralmente, numa fiscalização, o fiscal não te conta isso, mas você pode fazer essa transmissão eletrônica dos seus livros, dos seus dados. Tem o direito a ser informado sobre os prazos de pagamento e reduções de multa quando sofrer uma autuação. Não é obrigado ao pagamento imediato de qualquer autuação, inclusive tendo o direito de exercer a sua defesa caso assim deseje. E a faculdade de se comunicar com seu advogado ou entidade de classe quando sofrer uma ação fiscal. Então, seguindo, esses são os principais, é um rol bastante extenso mesmo. Sugiro a todos que, inclusive, deem uma folhada, porque acho que vale a pena. Tem direito à ciência formal da tramitação dos processos administrativos. Tem direito ao sigilo em relação à administração tributária dos seus negócios, seus documentos e suas operações. Tem o direito de petição, inclusive, especialmente contra ilegalidades e abuso de poder. E tem direito ao ressarcimento por danos causados por agente da administração tributária agindo nessa qualidade. E esse é um dispositivo para o qual eu chamo especial atenção,
É muito comum, quem atua em empresas, quem milita na área tributária sabe disso, que o contribuinte venha a sofrer autuações fiscais improcedentes, que seja por um vício de forma, ou seja por uma improcedência de caráter material, acabam futuramente sendo cancelados aqueles lançamentos, aquelas autuações. O problema é que nesse hiato, nesse meio do caminho, você muitas vezes, como contribuinte, fica impedido de obter certidão de regularidade fiscal, o que também te impede a se cadastrar como fornecedor para a maioria das empresas que têm um programa de compliance médio, elas já param de receber as suas mercadorias. Então isso te causa uma série de transtornos. Isso pensando na esfera administrativa, quando eu vou para o judicial, pior ainda. Se eu sofro uma execução fiscal, eu posso ter minhas contas bloqueadas, eu posso ter uma série de constrições de ordem patrimonial. E se ao final dessa discussão, seja ela administrativa ou judicial, está demonstrado que o contribuinte tinha razão, ou seja, que aquela autuação era improcedente, caso tenha sido, ou caso tenha ocorrido algum dano contra esta empresa, contra esse contribuinte, em virtude da atuação da administração pública, esses danos são passíveis de ressarcimento. Isso é muito pouco falado, tá, gente? Mas é muito importante. É claro que todo sujeito que tem direitos também, via de regra, tem algumas obrigações. E as obrigações do contribuinte também estão discriminadas no Código de Defesa do Contribuinte. Então os contribuintes também têm obrigação de tratar com respeito os funcionários de administração tributária, a identificação do titular, sócio, diretor ou representante da empresa nas repartições administrativas, tem a obrigação de fornecer condições de segurança e local adequado para a execução das fiscalizações, tem a obrigação de apurar, declarar e recolher o imposto nos moldes previstos na legislação, tem a obrigação de apresentar em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido na legislação, de bens, mercadorias, informações, livros, documentos impressos, etc. Tem a obrigação de manter seus livros, impressos e demais registros de caráter fiscal durante o prazo quinquenal. E também são obrigados a manter junto à repartição fiscal de informações cadastrais atualizadas relativas ao estabelecimento, titular, sócios e ou diretores. Os deveres da administração fazendária são atuar conforme princípios previstos na Constituição. Isso aqui é uma reprodução daquilo que está no artigo 37 da Constituição Federal. Mas basicamente a administração tributária é obrigada a atuar sempre, em qualquer condição, em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público, eficiência e motivação. Bom, pessoal, as conclusões, então, elas caminham no seguinte sentido. Uma tributação justa é aquela que onera os contribuintes dentro das suas respectivas capacidades contributivas. O que isso quer dizer? Que elas vão tributar mais quem pode pagar mais, e não tributará ou tributará menos aqueles que não podem ou podem menos. Um sistema tributário justo, ele deve primar sempre pela tributação sobre a renda e o patrimônio e tributar sempre menos o consumo. Não é a realidade do nosso país. A relação fisco-contribuinte deve se pautar nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, interesse público, eficiência e motivação. E por fim, tanto o fisco quanto os contribuintes devem se atentar a seus respectivos direitos e deveres. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Desejo a todos um excelente dia e nos vemos em breve. Até logo. Obrigado.